Atos 17, a partir do versículo de número 16. Atos foi escrito por Lucas, muito provável que tenha sido por Lucas. Lucas, o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho, foi também quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 16, vai estar na tela se você quiser acompanhar, numa mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, quantos dizem amém. Vou falar nesta manhã sobre o Deus desconhecido desta geração. Pode sentar-se, por favor. O Deus desconhecido desta geração. Paulo está na cidade importante de Atenas, quando esta narrativa aconteceu. Ele tinha passado por Bereia, e ali quando chegou acompanhado de Silas e Timóteo, diz o texto bíblico que os crentes de Bereia verificavam se aquilo que os 3 apóstolos pregavam, se eu posso assim dizer, condizia com a verdade bíblica. Eles eram os chamados crentes bereanos,
que verificavam se a mensagem do pastor estava na Bíblia. Se estivesse na Bíblia, eles engoliam. Se não estivesse na Bíblia, eles rejeitavam. E é assim que toda pregação, inclusive a minha, deve ser recebida. Se em algum momento, se em algum instante, eu injetar alguma coisa que não é bíblico, você não tem o dever de engolir. Você pode aceitar uma ideia, ou uma conjectura, ou uma elucubração teológica, e aceitar como uma ideia. Mas doutrinas bíblicas verdadeiras, elas são imutáveis. Pois a verdade de Deus, ela é verdade nos Estados Unidos, ela é verdade no Brasil, ela é verdade na África, na Ásia, em qualquer lugar do mundo, pois a verdade de Deus é imutável. Então Paulo deixa os dois ali, Silas e Timóteo, em Bereia, e ele segue viagem em direção a Atenas. Chegando em Atenas, nós vemos e lemos o que acontece ali. Os gregos, eles se orgulhavam da sua cultura e do conhecimento filosófico de vida. Ali na Grécia, era o berço dos maiores filósofos de toda a história da humanidade. Porque no grego você consegue expressar de forma melhor, mais precisa os sentimentos. O grego é muito mais vasto do que a língua portuguesa. Eu, quando estudava no seminário teológico, eu quis estudar um pouco sobre o grego. E o que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou apenas aprender algumas noções básicas e panorâmicas do idioma do Novo Testamento, porque é muito profundo. Precisa-se de muita informação e conhecimento. Eu vou esperar que eles coloquem aqui. Ficou torto, hein? Chega para cá, ó. Aí. Colocar uma mesa desse tamanho torta na minha frente já era, né? Não consigo me concentrar mais. Que eu tenho o chamado tocão, sabe o tocão? Tem o toque e tem o tocão, eu tenho o tocão. Os gregos, eles se orgulhavam de terem os maiores pensadores, Aristóteles, Platão, Sócrates, Péricles e tantos outros, que filosofavam em grego, um idioma vasto, um idioma que tem tempos verbais que nem no português existe. Então imagina só, a língua portuguesa já é complexa. Imagine estudar um idioma ainda mais complexo, que tem tempos verbais que não tem no português. Olha o que acontece. Eles se orgulhavam disto. E o texto bíblico diz que eles queriam o tempo inteiro ouvir novas ideias, novas interpretações. E Paulo chega em Atenas e se surpreende da idolatria daquele povo. Diz a história que Atenas era conhecida como cidade dos 1000 deuses, e 1000 significa, na Bíblia, infinito. Quando a Bíblia diz 1000 gerações, está referindo-se à eternidade. Diz a história que em Atenas havia 30.000 estátuas públicas de deuses gregos, fora as estátuas particulares. Um dos filósofos disse que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Paulo chega nessa cidade tomada pela idolatria, e quanto mais erudita for uma geração, quanto mais conhecimento secular ela buscar, mais distante de Deus ela vai se tornar. Era para o conhecimento esclarecer, trazer
profundidade em Deus, mas acontece o oposto. O conhecimento secular, na maioria das vezes, ele distancia o homem de Deus. O homem fica cheio de suas ideias, de suas interpretações da vida, não dando lugar à revelação divina. Por isso distancia-se de Deus. E Paulo, quando chega na cidade, ao invés de ofender as pessoas que ali estavam, você veja como Paulo, por causa da sabedoria divina, ele chega e diz: olha, cidadãos atenienses, eu vejo que vocês são um pouco religiosos demais, um pouco supersticiosos demais. Ao invés de Paulo chegar e dizer: cambada de incrédulo, vai se converter, raça de víbora. Não, ele usa a sabedoria na sua forma de comunicar a verdade divina. Por quê? Paulo sabia as pessoas, o público com quem ele estava falando. E nós precisamos entender o público que está nos ouvindo. E Paulo se comunica de uma forma não ofensiva, mas confrontando a incredulidade daquele povo. Havia uma crença em Atenas, e essa aqui é interessante, e vocês vão ver por que Paulo fala o que ele falou para aquele povo. Alguns séculos anteriores à visita de Paulo, aconteceu uma praga em Atenas. Isso está relatado nos anais da história secular. Aconteceu uma praga na cidade, e ninguém conseguia conter aquela praga. Aí os filósofos, os sacerdotes, os religiosos da época fizeram o quê? Começaram a sacrificar as 30.000 imagens de deuses que eles tinham ali. E o povo morrendo, eles sacrificando, e chegaram na última imagem, e a praga não havia cessado. Não parava de morrer pessoas ali, de algum tipo de pandemia, algum tipo de doença que assolava aquele povo. Aí os religiosos se reuniram e disseram: bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer algumas ovelhas, no lugar onde tem essas milhares de imagens, e nós vamos soltar as ovelhas. As ovelhas serão guiadas pelo instinto animal delas. Onde elas pararem, diante da imagem que elas pararem, esse é o Deus que vai curar e resolver o problema desta pandemia. Eles fizeram isto, soltaram as ovelhas. E diz a história que as ovelhas caminharam, e as ovelhas acharam um lugar entre estátuas, onde não havia nenhuma estátua. E elas ali assentaram para descansar. Aí eles disseram: olha só, as ovelhas não escolheram nenhuma das nossas imagens. As ovelhas, através do seu instinto, pararam num lugar onde não há nenhum Deus. Aí o que eles fizeram? Eles construíram um altar de pedra, mas não colocaram imagem sobre aquele altar. E aquele altar passou a ser chamado de altar ao Deus desconhecido. E quando eles sacrificaram neste altar as ovelhas, a praga cessou. Olha para vocês verem. E agora Paulo chega, séculos depois, conhecedor deste fato, conhecedor da história do povo, porque é importante que o pregador se atualize, se informe do que está acontecendo no mundo. O pregador não pode viver no mundo da lua, não pode ser um lunático, chegar aqui dando de dedo, pregando e gritando aos berros, nos ouvidos das pessoas, e chamando as pessoas de raça de víboras, e xingando as pessoas. Não, o pregador ele precisa se instruir, ele precisa conhecer o contexto histórico, ele precisa conhecer a cultura do povo, ele precisa entender e viver, experimentar o que o povo vive. Eu me lembro que anos atrás, quando eu estive ali
na cidade de Campinas, em São Paulo, pregando na igreja do pastor Rafael. Ele tinha um ministério chamado Ministério de Ônibus. E ele ia na periferia com aproximadamente uns 50 ônibus, 30, às vezes 50 ônibus, buscar as pessoas que moravam na periferia. Porque o pastor Rafael dizia: eu preciso mostrar para esse povo pobre que eles podem congregar numa igreja no centro, uma igreja que no Brasil chamam de uma igreja elitizada. E ele não queria que a igreja acumulasse apenas a elite da cidade, ele queria que o povo em geral participasse dos cultos. E tinha aqueles ônibus, aqueles bancos duros. Quem andou nesses ônibus no Brasil? Né? E aí, eu fui lá e preguei na primeira vez, eu não sabia disso, e preguei aquele multidão, umas 3, 4 mil pessoas da igreja. E quando acabou o culto, eu vi aquele monte de ônibus saindo, aquele povo simples saindo, morando na periferia, nos bairros mais pobres, lá de Campinas. Aí eu falei: pastor, da próxima vez que eu vim aqui, eu quero ir buscar esse povo num dos ônibus. Aí eu falei: então você não pode ir, mas não pode ir de anel, de relógio, de roupa boa, não. Tem que ser roupa das lojas pernambucanas, porque lá é perigoso. Eu falei: não tem problema, não tem problema. Coloquei a minha camisa normal, e naquela época eu tinha que usar terno lá. Coloquei uma calça normal, sapato do Brasil, Vulcabras. E aí fui lá. E fui lá no meio do povo buscar o povo. O povo não sabia que eu era o pregador. Eu fui lá sem terno e gravata e falei para os irmãos: olha, não fale que eu sou pregador não, porque senão esse ônibus não sai daqui. Avisar que eu vim dos Estados Unidos, vamos morar aqui o resto da eternidade aqui, ó. E nós fomos lá buscar o povo. Eu vi o povo subindo. Eu fui entender o que o povo sentia, o que o povo vivia. Porque era fácil para mim vir dos Estados Unidos, no ar-condicionado, e pregar para o povo, dizer: se arrependam, mude de vida. Mas eu fui lá e falei: não, eu quero. Meus irmãos, olha, eu fiquei com a poupança doída, porque foram 2 horas para ir e voltar. Falei: não vou, depois do culto não vou levar mais não, porque agora já estão sabendo. Então não posso mais ir. E foi muito divertido, porque os irmãos, depois que souberam que eu era o pregador, e aí o pessoal do meu ônibus ficou todo me esperando para tirar foto. Foi muito legal. Umas senhoras, uns senhores, pessoas simples, que moravam na periferia, mas gente humilde, mas gente crente, gente séria, gente comprometida com Deus, com a vida de santidade. E eu fui lá. Aí depois que eu fui lá, quando eu voltava lá, voltei algumas vezes, a minha mensagem era um pouco diferente, porque eu havia entendido o que o povo vivia, o que o povo sentia. Paulo estava vendo o contexto do povo ali de Atenas, e ele sabia que o povo vivia numa idolatria sem fim, consumida pelo secularismo, pelo materialismo e pelo intelectualismo. Não que nós tenhamos nada contra o intelectualismo. Eu sou um dos maiores motivadores para que as pessoas estudem, adquiram cursos superiores. Aqui na igreja nós oferecemos isto para quem desejar, de forma remota. Nós teremos em novembro formatura do seminário teológico. Eu quero que o conhecimento bíblico seja propagado, difundido, que as pessoas se aprofundem no conhecimento da palavra. É muito terrível você conversar com uma pessoa da cabeça oca. Quando abre a boca e fala, só fala besteira, só fala coisa que não tem valor nenhum. Não tem conteúdo espiritual, não tem uma leitura da vida de forma bíblica, de forma correta. Aí Paulo prega para aquele povo e diz: olha, eu tenho visto que vocês são religiosos, supersticiosos demais. E eu quero anunciar a vocês o Deus deste altar aqui vazio, o Deus desse altar que não tem imagem de escultura, o Deus desse altar, o Deus desconhecido, é este Deus que eu estou pregando. Aí Paulo diz: este Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Este Deus, Ele criou todas as coisas. Este Deus, Ele é Senhor, Ele é dono, Ele governa.
não vivemos sem Ele. Ele dá a fonte de vida, da respiração. Ele leva o Evangelho de uma forma muito contundente, a capital intelectual do mundo. E aí eu quero passar para vocês algumas lições sobre este episódio bíblico. Primeiro, a pregação começa na igreja, mas não pode terminar na igreja. Olha o que diz o texto, no versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, convertidos ao judaísmo, né? Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. O problema da igreja do século presente é que ela fez do templo o lugar máximo da adoração. Ela fez do templo o lugar máximo da promoção pessoal. É por isso que é uma disputa, não aqui, mas em muitos lugares, por quem ocupa o púlpito, quem usa o microfone. E as pessoas almejam pregar aí. Eu conheço pregadores que oram e sonham em pregar em determinados lugares, em determinados congressos. E tem pregadores que são tão afoitos que pagam para pregar, para se tornarem conhecidos e famosos e reconhecidos. Mas a pregação bíblica, ela pode começar na sinagoga, ela pode começar no templo, mas ela não pode se deter a quatro paredes. Paulo pregou na sinagoga, mas também ele foi para a praça. Lá o povo falava, ele se reuniu com o povo para pregar. A minha pergunta é a seguinte: o teu cristianismo, ele é só dentro do templo? Você só ora quando vem na igreja? Você só lê a Bíblia quando o pastor diz, vamos abrir a Bíblia? O teu cristianismo é um cristianismo de quatro paredes? Ou é um cristianismo que quando você sai daqui, você não vê a hora de comunicar e falar do amor de Deus? A igreja primitiva começou fora das quatro paredes. Elas estavam reunidos dentro do cenáculo, receberam o Espírito, saíram, foi para o lado de fora. O nosso cristianismo não pode ser uma religião. Nós não podemos estar vestidos de religiosidade, vivendo um cristianismo apático, de aparência, de rótulo, porque o cristianismo que Jesus conquistou para nós vai muito mais, vai além de uma simples reunião religiosa aos domingos. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, eles foram chamados para testemunhar. Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, para que vocês possam testemunhar. O que era uma testemunha? Testemunha é alguém que viu, ou alguém que experimentou alguma coisa. Se você verdadeiramente se converter ao Evangelho, se você verdadeiramente for transformado pelo poder do Evangelho, você vai ter uma experiência para contar para quem está lá fora. Nós já passamos do meio do ano. Eu pergunto, quantos dos que aqui estão já levaram alguém a Cristo esse ano? Eu não vou perguntar, eu não vou pedir para levantar a mão, porque muitos aqui não poderão levantar as mãos, porque não falaram de Jesus para ninguém. O evangelho deles é o evangelho apenas religioso. De domingo, eu vou lá domingo, dar o meu dízimo, dar minha oferta, porque eu quero garantir minha vaga lá no céu. Segundo, a pregação não pode consistir de sabedoria humana. Olha o que diz o versículo de número 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Esses dois filósofos, Epicuro e estoico, eram filósofos ateus, eram materialistas. Mesmo numa cidade tomada pela idolatria, havia ainda os ateus. Por quê? Porque a falsa religiosidade leva à incredulidade. A pessoa precisa ver para crer. Isso não é fé.
Fé, ela crê primeiro, ela crê no invisível para que depois aquilo se torne realidade. E olha como eles desprezaram Paulo, esses filósofos, chamando Paulo de tagarela. Sabe o que é tagarela? É um fofoqueiro, é um falador, que ele não tem opinião própria, ele fala o que outros mandaram ele falar, ele repetia o que outros diziam. Ele dizia, olha, ele não está falando de si mesmo, ele está falando de outro. Exatamente isso que tem que ser a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não pode ser uma mensagem de conquistas pessoais, de sucesso e de ganhar dinheiro e de conseguir coisas materiais. A mensagem do Evangelho não é sobre as nossas conquistas. A mensagem do Evangelho é sobre a morte e ressurreição de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmão, de vez em quando eu ouço cada mensagem, que você tinha culto que eu participei, que não precisava levar a Bíblia, tinha que levar o dicionário Aurélio. Eu não entendi o que o cara está falando. O cara é tão polido no português, que não compreendia o que estava sendo dito. Era uma tremenda sapiência, devido à profundidade dos pensamentos e elucubrações teológicas. Aí o crente, what? Esse trem é de comer, pastor? Paulo está dizendo, olha, a minha pregação, apesar dele poder, porque é característico daquele que tem, ele não demonstra que tem, mas é característica do fraco mostrar o pouco que tem. Paulo podia ser jactancioso, como ele mesmo disse. Ele poderia esbanjar, porque era profundo conhecedor da lei mosaica, do grego, do hebraico, do aramaico. Mas ele disse, eu não me apoiei em palavras de sabedoria humana. Não que nós devamos ficar falando aqui, nós vai, nós vem. Não, você precisa comunicar o Evangelho de uma forma clara, de uma forma correta. Mas Paulo diz, olha, essas palavras de sabedoria humana eu deixei de lado. Por quê? Porque eu não quis que a pregação do Evangelho, a vossa fé se apoiasse em sabedoria de homens. Paulo diz, a minha mensagem, ela vem em demonstração de espírito e de poder. Este é um evangelho que transforma, não é um evangelho da sabedoria humana e do intelectualismo humano, mas é um evangelho de poder que transforma a vida do pecador. Terceiro e último. Primeiro, a pregação começa na igreja, mas não pode terminar na igreja. Ela apenas começa. Segundo, a sua mensagem, ela não pode consistir em sabedoria humana. Meus amados, o mundo já está cheio de informação. Esta é a geração mais informada de toda a história. Uma criança hoje de 6, 7 anos tem maior conhecimento, informação, não sabedoria, mas informação do que um velho de 70 anos, há 20, 30 anos atrás. E muitas das vezes, nós chegamos nos nossos cultos, e a preocupação está em passar informação, passar a informação, ciência, conhecimento, deixando de trazer para o povo a revelação da verdade bíblica, porque o que transforma é a revelação da palavra, quando penetra no coração do pecador, e o Espírito aguça o seu espírito, dando a ele fé para crer. Número 3, você precisa apresentar o Deus desconhecido
a esta geração. Paulo diz: eu quero apresentar a vocês o Deus desse altar desconhecido. Este Deus aqui, ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Você fala: você está doido, você é um tagarela, você é um fofoqueiro, você não sabe o que você está falando. E ele começa: este Deus é o Criador dos céus e da terra. Este Deus, eu me encontrei com ele no caminho de Damasco. Esse Deus desceu até onde eu estava e mudou a minha vida. E Paulo prega o arrependimento, dizendo: olha, presta atenção, vocês estão acostumados a ouvir sabedoria de homens, vocês estão acostumados a ouvir palavras sofisticadas, técnicas, para descrever os vossos sentimentos e pensamentos, mas eu trago para vocês algo superior. Eu trago para vocês a revelação de um Deus, que é a própria sabedoria, que desceu de sua glória e veio até aqui e morreu morte de cruz, mas ele ressuscitou e eu sou testemunha da sua ressurreição, porque ele esteve comigo. Paulo prega o arrependimento. No final de sua pregação ali no Areópago, ele diz: olha, Deus está chamando a todos. Deus está dando oportunidade a todos que quiserem. O arrependimento é uma mensagem para todos. O que é arrepender, pastor? Arrepender é mudar de mente, mudar a sua forma de pensar, de ser, de agir. Arrepender-se significa dar meia volta, voltar-se para Deus, reconhecendo o seu senhorio. Olha só que interessante, o Novo Testamento chama Jesus de Salvador 22 vezes. Mas sabe quantas vezes o Novo Testamento chama Jesus de Senhor? Mais de 650 vezes. O problema não é aceitar Jesus como Salvador, porque o pecador, quando entende que está condenado ao inferno, ele logo, tendo bom senso e tendo a fé dada pelo Espírito, ele se volta para Deus. O problema não é o pecador aceitar Jesus como Salvador, o problema é aceitar Jesus como Senhor. Como Salvador é mais fácil, mas como Senhor, quando o pecador tem que abaixar o pescocinho para o Senhor colocar o jugo dele, ele já não quer mais. Por quê? Porque é uma geração que quer facilidades, é uma geração que quer novidades, é uma geração que quer conhecer o último sucesso, é uma geração que aplaude ministérios cometas. Sabe o que é ministério cometa? É aquela pessoa que surge do nada, e passa, você pensa, vai arrebentar, vai conquistar o mundo, vai comprar um foguete, vai para Marte, abrir igreja, depois que, pum! E tem muita gente que vai atrás, por isso que se decepcionam, por isso que ficam frustrados, porque não são seguidores de Jesus, são seguidores de homens, de artistas. Paulo diz: olha, Deus, não levando em conta o tempo de ignorância, está convidando a todos, em todos os lugares, para que se arrependam, para que mudem a forma de pensar, para que mudem a forma que vocês veem a vida, para que vocês aceitem esse Jesus que realmente morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é Salvador, mas também Ele é Senhor. Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer mudar a sua forma de ser, a sua forma de falar, a sua forma de se comportar. A Bíblia diz que no último dia, muitos irão chegar diante do Senhor e dirão: Senhor, em teu nome operamos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios,
Em teu nome fizemos obras maravilhosas. E a Bíblia diz que o Senhor se virará para ele e lhe dirá: para trás de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eu não vos conheço. Alguém diz: mas como assim não conheço? O cara está operando milagre, a pessoa está fazendo coisas maravilhosas, a pessoa está fazendo coisas estrondosas, e o Senhor Jesus está dizendo que não conhece a pessoa. A palavra conhecer aqui no original significa ter intimidade, ter relacionamento. Eram pessoas que receberam os dons, operavam nos dons, mas não mantinham uma vida de comunhão com Deus, não viviam uma vida de santidade, não viviam uma vida de compromisso. Era um evangelho só de domingo em domingo, era um evangelho de 4 paredes. Quando saía da igreja se transformava. Na igreja cantavam, pregavam, faziam coisas extraordinárias, e muitos operavam milagres, curavam enfermos. Alguém diz: pastor, mas como pode uma pessoa que está condenada ao inferno operar milagres? É porque o dom de Deus, os dons de Deus são sem arrependimento. Quando Deus dá um dom a uma pessoa, Ele não retira o dom. A pessoa continua operando no poder do dom. Mas uma coisa Deus não faz com quem não tem vida com Ele: Deus não honra desafio de uma pessoa que está fora de sua presença. É por isso que essas pessoas, eles operam nos dons, eles pregam, eles pastoreiam, eles cantam, mas nunca fazem desafios. Por quê? Porque Deus não honra quem não está na presença dEle. Paulo está dizendo: olha, Deus está convidando ao arrependimento. Não se entregue à idolatria deste mundo, Paulo está dizendo. E é a mesma idolatria que nós vemos hoje nos nossos dias. Uma geração comprometida com o materialismo, uma geração comprometida com o humanismo, onde o ser humano é o centro de tudo. E você vai em alguns lugares que o ser humano está tão alto, ele é tão importante na igreja. Ele senta num alto e sublime trono na igreja, ele entra por trás, sai pelos fundos, cheio de segurança, ninguém pode encostar, ninguém pode tocar. O homem está tão grande dentro da igreja que as pessoas não conseguem ver Jesus. E esse evangelho pregado em muitos lugares é aplaudido por massas, é aplaudido por multidões que pensam que isso que é sucesso, isso é o que Deus quer, isso é o que é ser verdadeiro. Meus amados, eu convido vocês a visitar Israel quando parar esta guerra, obviamente. E vocês vão ver as sinagogas ali dos tempos bíblicos, réplicas, obviamente. Réplicas das sinagogas onde Jesus pregava, locais que só cabiam esse tanto de gente aqui nesse cantinho, até a coluna. Jesus pregava na sinagoga para 50, 60, 70 vezes, os apóstolos pregavam. Enquanto no nosso dia nós vemos os artistas que, quando vão na igreja, perguntam quanta gente você tem. Alguns que a gente vai convidar, que quer trazer, eles não. Qual que é o seu Instagram? Para quê? Para ver quantos membros tem na igreja. Dependendo da quantidade de membros, ele diz: olha, é tanto. Se tiver pouca gente e a igreja tiver apenas espelho na parede para multiplicar os crentes, ele olha bem, fala assim: isso é espelho. Que eu já tive uma ideia um tempo atrás, quando a igreja aqui no início não crescia, eu falei: vou comprar espelho. Vou fazer ilusão de ótica aqui, que de milhares de pessoas vocês vão ver. Colocar espelho em 2 paredes, quero ver. E é da glória a Deus multiplicada por 1000. Mas isso está diante de nós. E Paulo diz: olha, eu tenho visto que vocês são muito supersticiosos. Mas o Deus verdadeiro é o Deus que vocês não conhecem. Nós precisamos apresentar a esta geração o Deus desconhecido, o Deus que não está sendo aceito nos corredores das universidades. Nós estamos vendo as nossas universidades sendo destruídas. Os pais batalham a vida inteira, juntam dinheiro,
pagam escola cara para os filhos, e eles vão para essas escolas que são centro de treinamento de lavagem cerebral, muitas delas. E ao invés do filho voltar uma pessoa instruída, preparada para a vida, preparada profissionalmente, preparada intelectualmente, voltam esquerdistas, comunistas, socialistas, defensores de homens maus e perversos, defendendo coisas que não são bíblicos, valores que não são bíblicos. E parece que mudou, passou 2000 anos, mas a história é a mesma. É por isso que nós, igreja do século presente, precisamos nos equipar. Do que, pastor? Do poder do Espírito. Para quê? Para pregarmos a esta geração o Deus desconhecido deles. E mostrar para eles, olha, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus que vocês não conseguem provar nos laboratórios científicos, esse Deus que vocês não conseguem provar pela razão matemática, esse Deus que vocês não conseguem provar pela lógica filosófica, é o Deus que eu quero pregar para vocês. É o Deus que transformou a minha vida, é o Deus que mudou a minha vida. Essa era a mensagem de Paulo. Essa era a mensagem de Paulo, da igreja primitiva, dos apóstolos. Uma mensagem centrada na morte e na ressurreição de Jesus. Uma mensagem centrada no evangelho bíblico. Alguém disse para mim um tempo atrás, pastor, com esse tipo de mensagem você não vai bombar. Com esse tipo de mensagem você não vai expandir. Com esse tipo de mensagem você vai atrair só os fanáticos. Você não vai conseguir permitir a igreja crescer, experimentar o seu potencial. Teve uns técnicos desses daí me ofereceu uns tempos atrás um pacote. Era um pacote, ele disse, pastor, eu vou para dentro da sua igreja, vou me tornar membro dela por 6 meses, e eu garanto que vou dobrar o número de membros. Aí eu falei, você é o Espírito, cara? Que é isso, pastor? Não, não é assim não, pastor. Eu tenho técnica de trabalhar. $2.000 por mês, pastor. É um investimento que você vai fazer. 6 meses, $12.000. É um investimento, pastor. Eu te garanto que em 6 meses eu dobro a quantidade de membros da sua igreja. É isso que nós estamos vivendo no dia a dia. Então é por isso que quando você ouve uma mensagem dessa, meu irmão, glorifica a Deus, porque ainda tem gente meia doida, que não tem compromisso com o sistema humano, que prega a palavra de Deus como ela é. Vamos estar em pé, por favor. Às vezes a pessoa vão confundir e dizer, o pastor está meio brabo. Não estou, irmão. Outro dia o irmão falou, pastor, hoje foi pesado, hein? Vou ter que tomar 4 Tylenol. Eu fui me ouvir depois, por isso que eu me ouço depois da mensagem, não é para ficar admirando a minha mensagem. É para ver como é que eu falei, se eu estava com amor no coração, se eu estava com raiva. Ah, o pastor fala isso, vai ficar dando indireta para quem quer que seja. Meu irmão, eu já cheguei na idade de 54 anos, eu já não preciso mais ficar dando indireta, eu posso falar direto logo. Não preciso mandar recado para ninguém, eu falo direto. Porque eu vejo que eu tenho mais passado do que futuro. Alguns de vocês também têm mais passado do que futuro. O que a gente tem que fazer quando a gente vê que tem mais passado do que futuro? A gente tem que resumir e falar apenas o que Deus mandou, a verdade bíblica. É por isso que eu quero pregar para vocês o evangelho da morte e da ressurreição de Jesus. Pastor, mas está chato, pastor, está muito repetido, pastor. Pastor, está todo mundo falando de sucesso, de conquista, e você fica com essa mensagem antiquada, pastor. Está muito quadrado, pastor. Eu falei, meu irmão, tem tanta igreja boa aí que está pregando sucesso e conquista, vai para lá. Não, pastor, mas eu quero ficar aqui, que eu gosto da sua mensagem. Gosta, mas não sai. Não gosta muito, mas não sai. Porque sabe que a mensagem é bíblica, cristocêntrica. Aqui não é homens sendo destacados, homenageados, aplaudidos, ensaboados. Não, aqui é Jesus sendo glorificado.
E não pense que todo mundo gosta mesmo, eu sei que não. Eu sei que uns aí vão me chamar de tagarela. Ah, esse pastor fica falando e está achando que é o dono da verdade, que é isso, quero ver. Mas esse é o evangelho bíblico. Paulo diz, olha, eu prego esse evangelho. E eu fiz um compromisso com meu Deus. Eu quero, se Jesus tardar a voltar, quero morrer pregando este evangelho. Ah, pastor, mas a igreja vai diminuir. Não tem problema. E a igreja diminuir e ficar com 10 pessoas, não tem problema. E se a igreja ficar com 50, não tem problema. Já passei por aí, meu. Em 2019 nós tínhamos um grupo de umas 70, 80 pessoas. Aí nós resolvemos vender o prédio, porque não tínhamos dinheiro para construir. Eu falei, gente, não temos dinheiro para construir. Eu achei que era 700 mil e agora descobri que é quase 3 milhões. Não vai dar. Aí um monte de gente ficou nervoso. Um monte de gente saiu da igreja. Umas 30 pessoas saíram da igreja. Aí eu estava com 80, fiquei com 50. Eu falei, meu Deus, falei a verdade. Eu fiz algo que eu nunca tinha visto nenhum pastor fazer. Eu falei outra coisa, quem deu oferta para construir lá, que era esse prédio do lado aí, e não quer que o dinheiro seja usado para construir aqui, que nós gastamos 200 mil aqui, eu devolvo a sua oferta. Eu devolvi $36 mil de oferta. Devolvi. Por quê? Quando você não tem compromisso com o sistema, com homens, com convenção, seu compromisso é com a palavra, você prega a verdade, vai dormir, vai descansar. E alguém disse, agora vai acabar a igreja, porque já tinha pouca gente, agora ficou só 50. Aí na inauguração eu coloquei aqui, o Paulo, meu irmão, morava em Boston, veio aqui para ajudar a fazer número, mas a Vanessa e os 3 meninos. Porque tinha tanta cadeira vazia que eu falei, vem gente, me ajuda para encher, pula 3 cadeiras, coloca uma em cada 3 cadeiras. Eu falei, eu comprei 200 cadeiras e só tinha 50 pessoas. E agora, pastor? Eu falei, agora nós vamos pregar a palavra de Deus. Aí eu falei, pronto, conseguimos o prédio. Uhul! Já é dezembro de 2019, quando foi em março de 2020, veio a pandemia. Eu falei, pronto, agora que acabou mesmo. Já não tinha ninguém, não vai ter nem nada. Meu irmão, para surpresa sua, os crentes que aqui estão, quantos estão aqui desde aquela época? Ó, esses crentes aí, e os outros estão viajando, que estão de férias, eles mantiveram o aluguel da igreja em dia. Sem vir na igreja. E nós voltamos a congregar em 2020, só em setembro ou outubro, não lembro exatamente. Eles mantiveram sem trabalhar com oferta e dízimo. Trabalhava um pouquinho, pastor, só tem isso aqui, pastor. Eu ganhava tanto, mas agora só estou ganhando $300, mas está $30 aí, pastor, para ajudar, hein? Está precisando de mais, pastor? Não, está precisando sim. Então, pastor, vou dar $35. O pessoal mantiveram a igreja aberta. Porque o dono daqui não quer nem saber se a gente está com pandemia, quer nem saber se está com o nariz correndo, quer nem saber, eu quero aluguel. E nós pagamos todos os aluguéis. Todos os aluguéis. Pregando essa mensagem. Aí agora a igreja está crescendo, eu vou mudar de mensagem. Vou me juntar aos epicureus, os estoicos. Não, vai dessa mensagem aí até o fim. Se você não aguenta essas mensagens, meu irmão, você vai achar dificuldade. Tem um monte de igreja. Eu te indico, se você quiser. Mas aqui você vai ouvir mensagem bíblica, cristocêntrica. Então nós iremos participar da ceia. Antes de participarmos da ceia, de convidar os obreiros para se posicionar, eu quero perguntar a alguém que quer se arrepender da vida de pecado. Você está vendo que a mensagem é essa? E não vou mudar o tema, não é essa aí mesmo. Alguém que quer se arrepender da vida de pecado e diz, pastor, eu quero mudar a minha mente, eu quero mudar a minha forma de ser, eu quero mudar a forma como eu vejo a vida, eu quero aceitar a Jesus, eu quero este evangelho que transforma. Está vendo que o convite é esse? E não vou mudar.
Não vai ter convite aqui. Quem quer Mercedes, fica aqui. Quem quer Cadillac, fica aqui. Isso aqui você não vai ver aqui, não. Agora você vai ver aqui quem quer mudar de vida, quem quer se arrepender, você vai ouvir direto. Tem alguém? Quer se arrepender, quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: eu quero servir a Jesus. Eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém? Tem alguém que tem coragem para dizer: pastor, eu preciso mudar minha forma de pensar. Eu estou vendo a vida de forma errada. Eu preciso me voltar para Deus. E você não fica com vergonha, pastor, se ninguém levantar a mão? Depois de 32 anos, meu irmão, eu nem fico vermelho mais. Tem alguém? Quer? Aqui, um quer. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer? E diz: pastor, eu preciso mudar de vida. Eu estou vivendo no pecado. Eu estou vivendo na prática do pecado. Se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Vai mesmo. Mas eu quero mudar, pastor. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero me arrepender. Tem mais alguém? Se não tem, nós vamos orar. Ali, temos mais uma mão, isso? Isso, tem mais uma mão. Meu irmão, esse é o evangelho bíblico. Vamos orar por essas duas mãos. Levante a sua mão, crente. Pai, toma estas vidas nas tuas mãos. Eu não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor conhece. Atenta para a sinceridade destes corações. Perdoa os pecados. Dá certeza inabalável da salvação. Que o nome seja escrito no livro da vida e nunca mais saia de lá. Para que possam viver em novidade de vida. Para que possam te agradar e te servir. Graças te damos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção. Em nome de Jesus, a igreja pode dar um amém. Vamos cear. Os obreiros, diáconos, se posicionem. Os pastores, por favor, venham para o púlpito, por favor. 12:20, nós vamos cantar ao Senhor. Eu quero convidar os pastores para vir aqui, por favor. Se posicionem, por favor, para a ceia. Glória a Deus. Todos aí, os professores estão aí já, as crianças estão aí já. Está todo mundo aí? Ninguém está me falando. Ah, tá, beleza. Deixa eu ler o texto bíblico para vocês. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. A ceia é para os salvos. Se você não é membro da igreja, mas você está em comunhão com Deus, mesmo congregando em outra igreja,
sinta-se com liberdade para participar da ceia do Senhor. A Bíblia diz: quem não deve comer é quem não discerne o corpo, quem não entende que igreja é corpo, quem não está ligada ao corpo, quem não está conectada ao corpo. A pessoa que não tem noção de corpo, esta é a pessoa que não deve participar. Agora o texto diz que cada um deve se examinar, cada um deve olhar para dentro de você. Se você disser: pastor, esse mês eu pequei, pastor. Quem não pecou esse mês? Quem não pecou esse mês? Tem alguém? Que se levantar a mão eu vou dizer: pecou agora, mentiu. Todos nós pecamos, somos falhos. Tomamos a ceia não é porque somos perfeitos, tomamos a ceia porque somos pecadores arrependidos. Então a ceia não é um momento de condenação, a ceia é um momento de celebração. Então, ao participar da ceia, tenha consciência de que você mesmo fraco, você faz parte do corpo. Aí você diz: pastor, mas eu sou tão fraco. Você que é fraco é o que mais precisa da ceia. Porque já pensou se você fraco não participar do corpo de Cristo? A Bíblia diz: quem não participa do corpo e do sangue não tem parte comigo. Então eu te convido você a se arrepender, se você precisar, e dizer: Deus, eu sou falho, sou fraco, mas eu te reconheço como Senhor e Salvador, e eu vou mudar de vida. Eu quero viver em novidade de vida. Eu não quero mais viver na prática do pecado. Isso é um verdadeiro arrependimento, se você fizer essa oração do coração. E eu te convido a você, se desejar, a participar. Enquanto nós estivermos cantando, os obreiros estarão distribuindo. Ao receber a ceia, não faça nada, não abra, porque nós passaremos as instruções. Vamos distribuir, vamos louvar o Senhor. Temor. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, aleluia, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador. Canta, igreja, louve o Senhor, Cordeiro divinal. O Calvário divinal padeceu na cruz teu mal E oferece graça tal do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue. Todos receberam? Todos receberam? Pelo sangue, Ficou alguém sem receber a ceia? sangue de Todos receberam. Jesus, o Calvário.
Levante a sua ceia assim, por favor. Pai, nós consagramos estes elementos, o pão e o cálice, que simbolizam o teu corpo e o teu sangue foi entregue por nós. Abençoa todos aqueles que irão participar, Senhor. Que ao participar da ceia, sejam curados, sejam renovados, sejam fortalecidos na sua fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta ceia seja um momento de celebração, de alegria, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Antes de você participar da ceia, troque a ceia com o seu irmão, dizendo: meu irmão, nós somos um em Cristo. Meu irmão, me perdoe por alguma coisa. Não, meu filho. Troque a ceia com a sua família, com seus filhos. Marido, beije a sua esposa, seus filhos. Esposa, beije os seus filhos. Esse é um momento de amor, de comunhão, de carinho. Isto. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe você e sua casa. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você e sua casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Esse nome é maior que tudo, Ele é. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Isso, a família celebre, a família se alegre. A família reunida. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Glória a Deus. Amor maior. Enquanto a igreja adora e louva o Senhor, aleluia, aleluia. Você mesmo, bata no peito e diga: eu fui perdoado. Eu sou salvo em Cristo. Eu não sou perfeito, mas sou perdoado. Então se alegre porque você foi perdoado. Se alegre porque você foi perdoada. Morte venceste. Isso. Véu tu rompeste. Seja curado, seja curada. Enquanto você participa da ceia, seja curado, seja restaurado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado, seja tocado por Deus. Enquanto você participa, enquanto você celebra. Isso. Poderoso esse nome
nome que é sobre todo nome. Nome digno de honra, de glória, de adoração. Nome incomparável. Por isso nós te adoramos, Senhor, por tão grande salvação. Tão grande salvação. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. As nossas palavras são muito fracas para expressar o sentimento de gratidão que toma conta desta igreja, toma conta do nosso coração, por tão grande salvação. Não merecemos, mas a tua graça nos alcançou. Por isso nós te glorificamos e te honramos. Tire essa proteção transparente, por favor. Tome o pão na sua mão, com este sentimento de reverência, de respeito, lembrando-se do corpo do nosso Salvador, que foi dilacerado, foi cortado pelos nossos pecados. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, nós fomos sarados. Tome o pão na sua mão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo partido, disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Parta e coma. Tome o cálice na sua mão. Não precisa arrancar totalmente. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Disse Jesus: tomai. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Você tem gratidão, você tem louvor. Isso. Vou te dar 1 minuto ou 2 para você agradecer a Deus, você louvar a Deus. Aleluia!
Repitam após mim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Aleluia. Aperte a mão do seu irmão, aperte a mão da sua irmã. Nós vamos para o encerramento.